Presidenta Laura Carneiro, primeiro eu quero lhe cumprimentar, pedir para agregar o tempo do pessoal, se a assessoria puder fazer, mas, de qualquer maneira, lhe cumprimentar como relatora. Quero lhe parabenizar pelo relatório. E eu acho que essa audiência pública, sobretudo a intervenção que me antecedeu, deixa claro que existe uma tentativa de não mexer na lei, na prática, não revogar um conceito que não existe em nenhum lugar do mundo de alienação parental. Uma síndrome que não é diagnosticada pelos órgãos mundiais de saúde e por todas as esferas que definem o que é uma síndrome. Que não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, pelos órgãos vinculados à psicologia e à saúde. Com recomendação do Ministério da Saúde pela aprovação da lei em 2022, antes da mudança de governo. Então, só para a gente começar. Aí diz assim, não, porque o tema é a prioridade da criança. A prioridade da criança, é evidente que é a prioridade, mas os órgãos de proteção à criança são pela revogação da lei, do termo alienação parental, como Conanda. Eu tenho manifestações aqui da ONU, e a relatora da ONU fez um report review, né, que chama, eu acho, essas manifestações públicas, reports, hoje, justamente, à luz da nossa audiência pública, resgatando a importância do nosso projeto de lei, deputada Sâmia, e da sua relatoria, deputada Laura Carneiro, para que a gente consiga tirar do ordenamento jurídico brasileiro essa figura que apareceu. E, bom, quando apareceu, teve todo um debate, pessoas que apostaram que seria para proteger criança e adolescente. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas fui alertada pelo coletivo de mães, pela Mariana, de um tema muito importante. Surgiu logo depois da aprovação da Lei Maria da Penha. Depois do Brasil ser condenado nos tribunais internacionais por não ter um projeto, né, um arcabouço jurídico para defender mulheres vítimas da violência. Aí o Ministério Público vem aqui e faz uma intervenção brilhante. 70% dos casos comprovados, porque a maior parte dos casos está em segredo de justiça, mas dos que podem ser comprovados foram usados para revitimizar vítimas. Mulheres que denunciaram violência. Mulheres que denunciaram abuso sexual dela ou do filho. E a guarda ficou com o genitor, uma parte dessas mães ficou tolhida do convívio dos filhos. Só 0,15% tinham um abuso psicológico real que existe no ambiente familiar. É verdade, mas 0,15%. Uma lei, a eficácia ou não dela também é medida para o que ela é usada, gente. E eu peço um minuto para concluir, ou se puder dar o tempo de liderança, se é possível. Junta, que aí eu não... Pode juntar, Obrigada. pode juntar. Porque eu não monopolizo o tempo. Mas vejam, nós temos o artigo 98, o artigo 99, o artigo 100, o artigo 101, o artigo 102 do Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger essa criança do abuso familiar, que pode sim acontecer, lamentavelmente. Agora, dizer que não tem nada no arcabouço que proteja a criança e que precisa manter um tipo jurídico, penal, que não existe em nenhum lugar do mundo, que falta o embasamento científico. Eu não estou falando de achômetro. Eu sou bibliotecária. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou psicanalista. Agora, uma síndrome que não é reconhecida pelos órgãos que determinam a CID. Que síndrome é essa? E aí, quando se diz que existe uma neutralidade na lei, primeiro que neutralidade não existe em nenhum lugar, ainda mais numa sociedade que é organizada por uma lógica eivada de machismo e patriarcado. Agora, é óbvio que revitimiza ainda mais mulheres que têm sido culpabilizadas. Então, vamos lá. Nós temos aqui o relatório da ONU muito extenso sobre as consequências negativas do termo, da lei da alienação parental nas varas da família. Estudos realizados no Brasil mostram que mulheres são acusadas de alienação parental em 66% dos casos. As mulheres têm o dobro de chance de perder a guarda dos filhos em relação ao homem. Então, não é neutra. Não é neutra. Não existe neutralidade. 2, a ONU aponta, tem conflito com as convenções internacionais de direitos humanos, com a Convenção sobre o Direito da Criança, da ONU,
que garante que as crianças sejam ouvidas nos processos judiciais que as envolvem, que sejam levadas em conta suas opiniões, considerando sua idade, claro, e grau de maturidade. Convenção Interamericana pela Erradicação da Violência contra a Mulher prevê que os Estados signatários devem condenar todas as formas de violência contra a mulher e adotar políticas para prevenir, punir e erradicar esse tipo de violência. E por que ataca a Convenção? Porque quando a mulher é vítima, isso é uma revitimização. É evidente que é uma revitimização. Até comprovar a violência, seja ela sexual ou doméstica e familiar, essa mulher está sendo revitimizada pelo judiciário com, talvez, uma das violências mais bárbaras, que é ficar longe dos seus filhos, longe do convívio familiar. Alegações de alienação parental afetam desproporcionalmente minorias. Isso é a ONU falando. Problemas institucionais. O relatório aponta que juízes e operadores do direito que atuam nas varas de família carecem de informações adequadas para lidar com esses casos. Em alguns casos, promovendo o uso do conceito, indicação de terapias, etc. Aponta que, no Brasil, o CNJ oferece cursos sobre alienação parental. Em alguns processos, mulheres são obrigadas, por ordem judicial, a participar dessas atividades. Conclusões da ONU, né? Recomendação expressa que os países proíbam o pseudo-conceito, e a ONU falando, não sou eu, de alienação parental e seus desdobramentos. Defensoria Pública da União repudia a maneira pela qual tem sido disseminado o uso do termo alienação parental e recomenda a revogação do seu ordenamento jurídico brasileiro, porque reforça estereótipos de gênero, porque tem uma lógica acusatória e culpabilizante, porque desconsidera o caso concreto e porque falta embasamento científico. Repito, o Ministério da Saúde já publicou recomendação 3 de 2022, afirmando que a lei desconsidera pesquisas e baseia-se em conceitos sem validação científica. Ministério da Saúde, de 2022. Não estou falando de 2025, estou falando de 2022. A própria OMS esclarece que alienação parental não é um termo associado à área de cuidado da saúde, mas sim uma expressão utilizada em contextos legais, geralmente em disputas que surgem após divórcios ou separações. Então, como que pode ser uma síndrome? Se não é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Defensoria Pública da União expressa publicamente revogação da Lei 12.318. Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, outubro de 2024. Revogação da Lei da Alienação Parental. Tirar o termo síndrome de alienação parental e alienação parental do ordenamento jurídico brasileiro. Promulgação de legislação para proibir a conciliação com o autor de violência em qualquer processo. E aqui é um parêntese importante e necessário, porque nós estamos vendo na Comissão Externa de Combate aos Feminicídios, na qual eu tenho orgulho de ser presidente e tenho como relatora a deputada Maria do Rosário, que é um excelente quadro e que tem feito, junto comigo, visitas. Nós estamos vendo o aumento do assassinato de crianças para atingir as mulheres. Por isso tem essa recomendação. Assassinato de crianças. No Rio Grande do Sul foram 3 agora, esse ano. Um menino jogado da ponte, o menino Theo. 2 gêmeos que colidiram com um caminhão com o pai na direção. Por isso o Conselho Nacional dos Direitos Humanos faz essa recomendação. Pela vida das crianças, sim. Nós queremos revogar a lei da alienação parental pela vida das crianças. Solicita ao CNJ que excluam cursos, cartilhas, oficinas e protocolos. Isso tudo é o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Outras manifestações técnicas. Nota técnica 10 de 2025 da PGR, que conhece a inconstitucionalidade da lei da alienação parental. Recomendação 3 de 2022 do Conselho Nacional da Saúde. Revogação da lei de alienação parental. Nota técnica 4 de 2022, Conselho Federal de Psicologia. Nota do Conselho Federal de Serviço Social. A não utilização do termo alienação parental. Nota conjunta do Comitê Nacional do Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Manifestação do Ministério da Mulher, da Saúde e dos Direitos Humanos, em audiência pública com a Corte Interamericana em 2023, pela revogação da lei de alienação parental. Nota técnica número 32 de 2023, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Recomendação 1 de 2023 do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Moção de apoio da Associação Brasileira de Saúde Mental pelo banimento do termo alienação parental. Recomendação geral número 33 de 2015. Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, que reconheceu que os estereótipos e os preconceitos de gênero no sistema judicial têm consequências de amplo alcance para o pleno desfrute das mulheres e dos direitos humanos.
Então, eu fiz esse preâmbulo para mostrar a variedade de instituições, inclusive de proteção das crianças, que estão conosco nessa luta pela revogação do termo da lei da alienação parental, com a certeza de que o Estatuto da Criança e do Adolescente já tem mecanismos, que é óbvio que a gente tem que qualificar para proteger ainda mais os nossos crianças e adolescentes, mas sem vitimizar, culpabilizar e, sobretudo, colocar crianças sob risco de convivência forçada com genitores violentos. Deputada, eu acho que é importante a audiência no sentido da construção que foi feita, mas nós temos a convicção de que está mais do que maduro, e eu sei que a senhora concorda comigo, para que esse projeto seja votado e a gente possa revogar essa lei.